Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Estamos começando mais um Combate Debate, que é uma iniciativa do Combate Socialista. Para quem não sabe, o Combate é uma corrente interna aqui do pessoal Londrina. E hoje nós temos presenças muito especiais aqui, né? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Raíssa, eu sou filiada ao PSOL e sou militante do Combate Socialista. Hoje aqui com a gente tem a participação da Andréa Galvão, que é professora da Unicamp de Ciências Políticas, e também do Venâncio de Oliveira, que é doutor em Economia pela UNAM, é o presidente aqui do PSOL Londrina, também é militante do Combate Socialista e da Primavera. Bom, o tema que a gente trouxe para discutir, para debater hoje aqui, é a reforma trabalhista e o sindicalismo no governo Bolsonaro. E vocês podem fazer perguntas e comentários enviando aqui mesmo pelo Facebook. Quem ainda não estiver curtindo a nossa página, pode aproveitar para curtir a página do Combate Socialista, a página do PSOL. E quem ainda não se inscreveu, nós temos também o canal Café Socialista no YouTube. Se inscrevam lá, curtam os nossos vídeos, compartilhem aí com os amigos, tá bom? Bom, queria começar agradecendo a participação de vocês, Andréia, Venâncio, é um prazer muito grande que vocês estejam aqui participando com a gente para tratar desse tema que é tão atual, tão interessante, tão válido nesse momento, né? Eu vou começar passando a palavra para a Andréia. Tá bom, Andréia? Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Raíssa, boa noite, Venâncio. É um prazer participar dessa atividade, ainda que remotamente, né, com vocês dois, e discutir esse tema, que é um tema muito caro para mim, né, um tema sobre o qual eu tenho me debruçado há algum tempo. Queria dizer que o que eu vou falar aqui é fruto de um trabalho feito coletivamente, junto com alguns colegas, então queria citar aqui especialmente a Paula Marcelino, minha colega, com quem eu publiquei recentemente um artigo na revista Tempo Social, que se chama O Sindicalismo Brasileiro, Frente à Ofensiva Neoliberal Restauradora, e também os colegas que integram a REMIR, que é a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, que foi constituída em 2017, e desde então a gente vem discutindo os contornos da reforma trabalhista de forma coletiva, com vários pesquisadores de instituições espalhadas pelo Brasil todo, né, de várias áreas do conhecimento. E, inclusive, eu queria deixar aqui para vocês o site da REMIR para que vocês consultem, né, é www.eco.unicamp.br/REMIR, REMIR, né? Então eu queria começar fazendo essa propaganda e essas referências, né, porque é a partir disso que eu falo sobre esse tema, tá? E eu vou recuar um pouquinho no tempo para poder falar do governo Bolsonaro, porque acho que é importante fazer esse recuo para que a gente possa compreender a lógica que rege esse processo de mudanças, que envolve o que eu considero ser um ataque amplo, concertado e que tem múltiplas dimensões, um ataque que se faz em relação aos direitos sociais, direitos trabalhistas, às próprias liberdades democráticas e ao regime democrático, né? Então, pelo menos desde 2015, com a campanha pelo impeachment e a ofensiva neoliberal restauradora, né, a gente vem percebendo esse processo de ataque, de desmonte de direitos, um processo que passa pelo golpe, né, do impeachment em 2016, com a ascensão do Temer, que dá um novo fôlego ao neoliberalismo, né, com as várias medidas regressivas que o Temer adota, o teto de gastos, que implica cortes para a saúde, para a educação. Então, são vários os pontos, várias as medidas políticas que vão destituindo, né, e destruindo direitos, pelo menos desde 2015. Tá? E no que se refere às reformas trabalhistas, a gente tem um processo, eu prefiro chamar de um processo ininterrupto de reforma desde 2017, né, a reforma que se faz no governo Temer, uma reforma bastante ampla, que se dá nessa perspectiva de flexibilização de direitos, de individualização das relações de trabalho,
e de tentativa de contornar os sindicatos, né, de evitar o papel dos sindicatos. Então, o sindicalismo teve pelo menos 2 derrotas importantes no governo Temer, com a reforma trabalhista e com a aprovação da terceirização de maneira muito ampla, né, a ampliação do processo de terceirização. Teve manifestações, teve resistência, né, por parte do movimento sindical e popular, inclusive com a importante greve geral em abril de 2017, mas o que a gente percebe é uma incapacidade de barrar essas 2 mudanças, né. Então, o que a reforma trabalhista de 2017 ela fez, né? Ela ampliou as formas de contratação precária de uma forma muito extensa, né? De uma forma que até, em alguma medida, permite formalizar o trabalho, mas permite formalizar o trabalho em condições muito rebaixadas, com menos direitos, como, por exemplo, o contrato intermitente, que não assegura ao trabalhador sequer a remuneração pelo salário mínimo, né, ele só recebe pelas horas trabalhadas, a possibilidade de contratar prestadores de serviço via PJ, via MEI, né, tudo isso se ampliou de 2017 para cá. Então, são formas de contratação que estimulam a burla, né, aos direitos garantidos via contratação de trabalho por contrato de duração indeterminada, né, e na condição de assalariamento, né. Então, essa possibilidade de substituir trabalhadores assalariados por supostos autônomos, né, transfere para o trabalhador, que é convertido em empregador de si mesmo, o ônus de assegurar sua proteção social, né. Então, essa reforma, esse processo de mudança, vai impondo vários prejuízos aos direitos, vários prejuízos à saúde do trabalhador, né? O trabalhador e a trabalhadora trabalham mais e em condições piores. São mudanças que rebaixam a remuneração, que reduzem as contribuições previdenciárias, né? E dessa forma acaba impactando as receitas da Seguridade Social, que depois leva a outro problema, que é o problema da reforma da Previdência. É uma reforma que fragiliza os sindicatos, né, porque, afinal de contas, como é possível criar uma identidade coletiva com trabalhadores que estão submetidos a diferentes tipos de contratos, né? A reforma também autoriza a negociação individual, o que é um outro problema para os sindicatos enfrentarem. E ela fragiliza as instituições públicas, fragiliza a justiça do trabalho, dificulta o acesso à justiça, né, promove a redução da fiscalização do trabalho, enfim, são várias as medidas contempladas nessa reforma, né. Então, a gente tem aqui um período de muitas dificuldades a serem enfrentadas pelo movimento sindical. A gente já vinha, portanto, de uma situação de dificuldades, né, de aumento da precariedade, de aumento da vulnerabilidade social. E as próprias características da estrutura ocupacional brasileira, com a alta informalidade e com o desemprego elevado, vão também introduzir mais um elemento, né, um elemento adicional a essa dificuldade. A gente tem uma taxa de desocupação muito alta, uma taxa de informalidade, né, também que cresceu muito desde 2015. Então, isso vai impactar a ação dos sindicatos, porque os sindicatos, eles representam tradicionalmente os trabalhadores, os empregados, né, formalizados, tá? Então, aqui eu queria introduzir um outro aspecto, que são as características da estrutura sindical brasileira, que é uma estrutura sindical que não estimula a sindicalização, né? Ela não favorece a organização no local de trabalho, os sindicatos eles estão afastados do local de trabalho, tem uma baixa capacidade de representação dos trabalhadores precários, né? Além disso, ela é altamente fragmentada. A gente tinha cerca de 11.500 sindicatos de trabalhadores, segundo os dados disponibilizados pelo antigo Ministério do Trabalho, né? A definição de categoria profissional, tal como ela é feita, né, ela restringe muito os grupos, né, de trabalhadores representados pelo sindicato, então ela restringe as possibilidades de organização, de mobilização, de unificação dos trabalhadores, né,
de modo que prevalece uma lógica que é muito corporativa, da representação, portanto, de determinadas ocupações, de determinadas profissões até, né? E tudo isso vai provocar inúmeras dificuldades de mobilização, né? Eu falei das mobilizações durante as reformas do Temer. No caso daquele período, a gente viu dificuldades maiores de mobilização para evitar a reforma trabalhista do que para evitar a reforma previdenciária, que o Temer também tentou fazer, mas que foi barrado. E, nesse sentido, a mobilização dos trabalhadores foi um fator importante para impedir aquela reforma naquele momento. Tá? Depois a gente pode falar de algumas hipóteses aqui para tentar entender esse processo. Bom, mas eu fiz esse preâmbulo todo para a gente tentar chegar no governo Bolsonaro e acrescentar os novos ataques, né, que o governo Bolsonaro faz aos direitos sociais e trabalhistas, né, a própria democracia, como eu já mencionei, e esses ataques que vão continuar e vão se agravar ainda mais nessa situação na qual a gente se encontra agora com a pandemia, né. Bom, então, para retomar aqui, o governo Bolsonaro, ele extinguiu não só o Ministério do Trabalho, né, mas também os conselhos com participação da sociedade civil. E aí, esses conselhos, esses fóruns tripartites, né, esses espaços, que eram espaços, né, nos quais nem todos os sindicatos, nem todas as centrais, nem todos os movimentos sociais tinham assento, e que eram espaços também que traziam, ou despertavam bastante polêmica, bastante discussão sobre, afinal de contas, qual é o potencial de intervenção dos trabalhadores, né, na produção de políticas públicas, qual que é o poder efetivo, né, da participação. Então, não obstante essa polêmica toda, o fechamento desses espaços de participação é muito significativo porque ele revela o completo desprezo do Bolsonaro pelos espaços democráticos, né, por essas instituições, e pela possibilidade dos atores da chamada sociedade civil participarem da discussão de direitos, né? Mas aqui eu estou indo muito rapidamente, só para a gente pontuar alguns aspectos. Um outro ataque foi a medida provisória 873, que o governo procurou implementar, depois a medida provisória caducou, mas a ideia era dificultar o recebimento de recursos por parte dos sindicatos. Então, os sindicatos tiveram suas finanças afetadas pela reforma trabalhista, que tornou a cobrança do imposto sindical opcional, né? E não obstante isso, que, segundo os dados disponibilizados, né, houve uma redução de 90% da arrecadação dos sindicatos via imposto sindical, então houve uma perda, né, dessa modalidade de arrecadação de 90% em 2017, em 2018 em relação a 2017, depois também em 2019 essa queda se mantém, mas o governo, ele procurou dificultar o recebimento desses recursos, ou de qualquer recurso por parte do sindicato, dizendo que qualquer contribuição se limitava aos trabalhadores sindicalizados, né? Então ele estabeleceu também uma outra alteração em relação ao direito de oposição, que deveria ser feito de modo individual e não em assembleia, né? E a imposição de que o desconto que fosse eventualmente autorizado teria que ser feito por boleto bancário. Então, tudo isso para dificultar a arrecadação financeira por parte dos sindicatos, né? Um outro elemento é que o governo Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto os seus ministros, o Paulo Guedes, como a principal referência, né, nesse campo, defende a informalidade como regra, né? Então, são várias as declarações de que seria mais importante ter mais emprego do que direitos, né? Então, direito seria algo dispensável, algo acessório, algo que atrapalha a geração de empregos de acordo com essa visão. A reforma da Previdência, né, foi um outro momento importante aí do desmonte de direitos, porque ela dificulta o acesso à aposentadoria, né? Ou seja, os trabalhadores, eles se veem obrigados a trabalhar por mais tempo, a permanecer mais tempo na ativa, né? E isso numa situação de desemprego crescente, né? A reforma ela estabeleceu a idade mínima como uma regra geral para acesso à aposentadoria, então
Ao fazer isso, o Bolsonaro conseguiu algo que desde o governo Fernando Henrique se tentava fazer, né, que é tornar a idade mínima uma regra geral, e estabeleceu aí esse aumento na idade mínima para mulheres e homens, né. As centrais sindicais, elas fizeram várias manifestações contrárias à reforma da Previdência, principalmente para se opor ao regime de capitalização, né, essa ideia de que cabe ao indivíduo assegurar o seu bem-estar futuro conforme a sua capacidade contributiva, conforme a sua poupança. As centrais também se mobilizaram principalmente em relação à aposentadoria rural, né, do trabalhador rural e das mulheres. Algumas vitórias foram obtidas, algumas mudanças foram feitas, né, na reforma que foi finalmente votada. A capitalização ela foi barrada, por exemplo, mas ela não está descartada, né? A gente não sabe se em algum momento no futuro ela vai ser retomada. Esse era o projeto do Paulo Guedes, mas resta sabermos se ele vai continuar a integrar o governo ou não, né? Uma outra medida é a Lei de Liberdade Econômica, que dispensa o registro de ponto para pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Isso significa que há um problema para o controle da jornada, né? Também muito isso significa, portanto, né, um ataque a um direito trabalhista fundamental no caso dos trabalhadores dessas empresas. Há outras medidas, como a criação de um grupo chamado Grupo de Altos Estudos do Trabalho, que institui, ou que pretende, na verdade, né, melhor dizendo, pretende instituir uma nova rodada de mudanças na legislação trabalhista, no que se refere à saúde e segurança no trabalho, à organização sindical. Foi recolocada em discussão a possibilidade de uma mudança, né, na forma de organização sindical inclusive aventado o fim desse modo de organização, né, dessa estrutura sindical, com o fim da unicidade sindical. E uma outra medida, ainda antes do contexto da pandemia, foi a medida provisória 905, que propunha a instituição do contrato verde-amarelo, né. Essa medida que foi votada agora, foi aprovada, né, pela Câmara dos Deputados, mas que foi revogada pelo Executivo, porque o seu prazo, né, o prazo final para sua apreciação estava chegando no fim. Então, foi no último dia aí de prazo que essa medida foi revogada. O que pretendia o contrato verde e amarelo? Né? Ele era um contrato de prazo determinado, voltado para jovens, com redução de alíquotas, redução de fundo de garantia, indenização sobre o saldo do fundo de garantia, isenção de contribuições, contribuição previdenciária, salário educação, sistema S, né? E a Câmara ela estendeu esse contrato, essa modalidade de contratação para os maiores de 55 anos, né? Também com essa justificativa de que isso possibilitaria aumentar a contratação nessas duas faixas, né? Jovens e maiores de 55 anos. A questão é que o que a gente vê com essas formas de contratação, essa lógica reiterada, né, de flexibilização de direitos, é que o empregador ele tem a possibilidade de contratar sem a garantia dos direitos, né, inscritos na CLT, e mesmo sem que os direitos garantidos em convenção coletiva sejam considerados, né, porque o conteúdo do contrato ele seria negociado diretamente entre trabalhador e empregador. Então, a lógica é a da individualização da regulação do trabalho, e isso fragiliza, evidentemente, o sindicalismo e mina a resistência ao desmonte de direitos, né. Há outras medidas nessa forma de contratação, como a liberalização do trabalho aos domingos, sem necessidade de autorização, sem pagamento em dobro, aumento da jornada do trabalho e também trabalho aos sábados para os bancários, a exclusão de representação sindical da negociação de PLR, enfim, eram várias as medidas também contidas nessa medida provisória.
antes de falar um pouquinho da pandemia, né, eu estou aqui controlando o meu tempo, mas você, Raíssa, por favor, me sinalize aqui se eu estiver extrapolando muito. O sindicalismo ele tem demonstrado pouca capacidade de agir no governo Bolsonaro, né? Há uma redução no número de greves, o Diese indica que desde 2017, né, há uma tendência de redução, então 2018 em relação a 2017 já houve uma queda, em 2019, né, ainda que os dados não sejam conclusivos, também há uma queda, há um registro de aumento de greves defensivas, ou seja, greves para garantir aqueles direitos que foram negados pelo empregador, contra atraso de salário, né. Há também uma queda na taxa de sindicalização, a PNAD contínua, referente a 2018, né, indica uma redução de 14,4% para 12,5%, né, entre 2017 e 2018, o que expressa, inclusive, o tipo de ocupação que foi gerada, né, o tipo de trabalho que foi criado no setor de transporte por aplicativo, alimentação, através de trabalhadores ambulantes. E uma outra dificuldade, né, o sindicato ele tem a dificuldade de representar esse contingente de trabalhadores, de chegar até esses trabalhadores, e a questão financeira, como eu disse para vocês também, ela é mencionada pelos dirigentes sindicais como uma de suas dificuldades, né. Bom, mas o que eu queria destacar aqui, basicamente são dois pontos, né, um é o aumento do contingente de trabalhadores que os sindicatos não alcançam, seja porque são informais, seja porque estão desempregados. O outro é que esse contexto para a resistência dos trabalhadores sindicalmente organizados, ele é bastante adverso, né, e aqui a gente pode levantar algumas hipóteses. Uma é que o desemprego e a informalidade, eles pressionam, né, muito o trabalhador. A maior parte dos trabalhadores brasileiros trabalha em condições bastante precárias, né. Isso tudo faz com que os trabalhadores se vejam mais distantes do sindicato, né. Então, isso pode causar uma indiferença dos trabalhadores diante de uma legislação que não os protege, que chega pouco até os trabalhadores. Um outro aspecto é o peso da ideologia neoliberal, né? E aí eu queria destacar também dois pontos. Um é a incorporação do discurso de modernização e de flexibilização das relações de trabalho pelos sindicatos, ou por uma parte dos sindicatos, né, que defendem, por exemplo, a terceirização, né. Tem sindicatos que só existem porque representam trabalhadores terceirizados, então a condição de existência desses sindicatos é a terceirização. A disseminação desse discurso de modernização pela mídia, o culto ao empreendedorismo, né, tudo isso faz com que muitos trabalhadores considerem essas mudanças inevitáveis e até mesmo desejáveis, né, defendendo, por exemplo, ganhar mais do que ter direito, né, então defendendo um vínculo como trabalhador informal, né, sem nenhuma garantia, supondo que esse tipo de vínculo lhe daria mais liberdade, lhe daria uma remuneração maior. Essa difusão da lógica do menos pior, né, que consagra a tese de que é melhor ter menos direito do que perder o emprego, que é essa tese vocalizada não só pelo Bolsonaro, né, mas por alguns sindicatos, como eu já mencionei. E, enfim, a gente pode mencionar os ataques que o governo tem desferido à esquerda em geral e ao sindicalismo em particular, não só porque tenta contornar os sindicatos, que são uma instituição fundamental numa sociedade democrática, né, como também adotar várias formas, várias tentativas aí de contornar, de minar suas possibilidades de sobrevivência financeira e física, né. Então, essa situação, ela piora com a pandemia, que impacta profundamente o mercado de trabalho, impacta os empregos, as rotinas de trabalho, né,
faz isso de formas muito diversas, tanto no que se refere aos trabalhadores formais quanto os trabalhadores informais, né? Quer dizer, os que podem fazer home office são afetados, mas aqueles que se arriscam nas ruas, né, são mais afetados ainda. Então, a gente tem formas muito diferentes de perceber ou de receber os impactos dessa situação. O Estado, ele tem sido... Ai, desculpa, gente, eu estou aqui falando do celular. O computador está com problema. Desculpa que essa interferência. O Estado ele tem sido obrigado a interferir, portanto, a adotar certas medidas, né, para enfrentar essa situação, seja através da renda básica emergencial, destinada aos informais, seja através da medida provisória, né. Eu vou falar rapidamente aqui, que suspende, que permite redução salarial e redução da jornada e a suspensão do contrato de trabalho, mas o Estado ele intervém nessa mesma lógica de flexibilização, de individualização, quer dizer, ele procura contornar os sindicatos, no caso da medida provisória 936, que é essa da suspensão e da redução da jornada e dos salários, e também da medida provisória 927, que permite o home office, que permite o banco de horas, que permite férias coletivas, como uma decisão unilateral do empregador, sem a participação dos sindicatos, sem a contrapartida da garantia de emprego, né? Então, são várias as medidas aqui que são tomadas e que têm um impacto negativo. Elas são insuficientes para assegurar renda, elas não asseguram o emprego, né? Elas não mantêm a garantia de emprego, e no caso da redução salarial ou da suspensão do contrato, a taxa de reposição que é assegurada, ela é muito pequena, quer dizer, os cálculos do Diese indicam algo entre 5% e 60% de perda, né? O que mostra que as perdas, elas podem ser pequenas para aqueles salários menores, mas elas podem ser muito grandes para os salários mais elevados, e isso tem um impacto significativo na renda dos trabalhadores e no funcionamento da economia, né? Aumentou o número de acordos coletivos, né, mesmo diante dessa situação, dessa tentativa do governo contornar os sindicatos. Os sindicatos, eles têm negociado, né, e os acordos coletivos, eles são melhores do que as medidas provisórias estabelecem, né. Então, aqui parece ter algo interessante, porque há uma inversão dessa tendência do negociado piorar o legislado, né, dessa tendência recente aí, estimulada pela reforma de 2017, ou melhor, permitida pela reforma de 2017, né? E os sindicatos, eles têm também procurado refutar os acordos individuais, né? Então, para terminar, queria dizer que os sindicatos, eles têm também nesse contexto convergido na defesa de direitos e na defesa da democracia, né? Defendendo, né, a tese de que para os trabalhadores esses dois campos andam juntos, né? Porque a democracia permite avançar, a democracia permite conquistar direitos, a democracia permite atuar nesses espaços de participação, né? Permite se manifestar, permite ao trabalhador, a trabalhadora se manifestar, as associações de representação, né, de interesses, as organizações sindicais, né, garante a sua existência, o direito de existir e de participar das negociações, de participar, quer dizer, de ser interlocutores do Estado, de ser interlocutores dos processos de negociação coletiva, né. Então, os sindicatos, eles têm convergido, independentemente da filiação às centrais, têm convergido no reconhecimento da importância de caminhar nessas duas direções, né, e isso, ao meu ver, foi o que possibilitou o 1º de maio unificado em 2019, e a tentativa de construção de um 1º de maio unificado, o 1º de maio virtual, este ano, né. Isso acabou não acontecendo, houve 2 atos de 1º de maio, mas vários pontos em comum a gente pode destacar nesses 2 atos, né. Então, a defesa de direitos, a defesa da democracia, né, o direito à quarentena, quer dizer, a importância do isolamento social como uma medida de proteção à maior parte dos trabalhadores, né, a todos aqueles que não estão
em serviços considerados essenciais, a garantia de oferecimento de condições de trabalho para aqueles que se expõem, né, portanto, de equipamento de proteção individual. Enfim, há uma convergência, inclusive, em relação ao fora Bolsonaro, né? Então, acho que a gente tem aqui uma situação muito difícil, de muita adversidade, mas, ao mesmo tempo, uma movimentação que indica a possibilidade de resistência e de construção de algo comum, de algo mais abrangente, que unifique diferentes setores do sindicalismo para poder enfrentar essa situação. Eu vou terminar aqui a minha fala para não estender demais o tempo. Obrigada. Muito obrigada, Andréia. Foi muito bom aí ouvir toda essa palestra, essas considerações importantes. Eu já vou passar a palavra para o Venâncio. Eu só queria lembrar aqui para quem está assistindo a gente que vocês já podem ir mandando as perguntas para a gente. Depois da fala do Venâncio, a gente já vai abrir para a primeira rodada de perguntas, tá bom? Então, Venâncio, eu passo a palavra para você. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Andréia. Bom, muito bacana o que a Andréia colocou. Os elementos que eu vou trazer um pouco aqui é tentar dialogar com essa discussão que a Andréia colocou, mas dentro mais do ponto de vista da economia. Bom, se a gente pensa nessa reforma laboral, a gente pensa numa continuidade de reformas trabalhistas que vem acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente desde a década de 70. Então, a gente vê um histórico de reformas. Esse histórico de reformas, eles sempre trazem essa ideia, assim, precisamos sempre essa nova ideia, modernizar, né? E esse moderno que nunca chega. Então, assim, sempre se diz, as relações de trabalho são do século XIX, as relações de trabalho, elas precisam modernizar para poder ter uma maior geração de emprego, aumentar o nível de salário, como bem colocou a Andréia, mas isso a gente não vê acontecendo. Então, sempre vem um novo conto de fadas, né, da modernização das relações trabalhistas. Só que o que eles não contam é que essa reforma trabalhista, ou seja, ela é uma estratégia do capital para pensar, são estratégias do capital para aumentar a exploração do trabalho. Claro, o trabalhador vivencia isso no seu cotidiano, mas sempre essa ideologia neoliberal busca escamotear os interesses de classes, colocando sempre o interesse para todo mundo, né, o bem do trabalho e a luta de classe quem cria a esquerda, mas o que a gente vê não é isso, né? Então, e essa reforma, essa lógica de reformas, elas sempre visam o que acontece, elas visam pensar, elas criam um entorno institucional, ele é capaz de pensar diferentes modalidades de extração de excedente, ou seja, sob a hegemonia do capital fictício. O que quer dizer com isso? Isso é uma lógica, como eu coloquei, né, desde os anos 70, tendo em vista essa hegemonia do que quer dizer capital fictício. É esse capital que especula na Bolsa de Valores e ele precisa de buscar que ele se alimenta da exploração, né, ou seja, aquele capital que o Bitcoin, ele não existe por si mesmo, ele precisa do trabalho do trabalho na ponta, né, do trabalho industrial, ele precisa desse lucro, ou seja, ele se alimenta desse lucro. Nesse ponto de vista, eu estou colocando a mesma ideia de lucro excedente. Então, esse capital, ou seja, ele precisa pensar novas modalidades para alimentar essa especulação financeira. Então, se cria essas reformas trabalhistas, elas vêm num contexto internacional, né? Então, elas sempre buscam criar um entorno inseguro, precário, onde o trabalhador se senta, como bem colocou a Andréia, né, cada vez mais individualizado, cada vez mais se sinta, porque a insegurança é importante, você criar medo nos trabalhadores, o medo do desemprego faz com que eles trabalhem mais e por menos. Então, essas reformas trabalhistas, por exemplo, que vem desde a época do Temer, mas também já houveram outras no Brasil, né, e agora a gente vê essa renovação de nomes bonitos, a carteira verde e amarela para os nacionalistas. Se a gente for ler, por exemplo, o FMI traz esse debate. É bem interessante ler, eu gosto de ler, mas porque é importante entender o outro lado, mas
é desagradável de alguma forma, mas leia os informes do FMI. Tem um texto do FMI que fala sobre os millennials, dizendo que o novo mundo agora é instável, essas novas gerações, elas são aventureiras, então para quê, né? Para que boas condições de trabalho para elas? Então é importante novas reformas trabalhistas. Essas reformas, esse texto dos millennials, podem googlear millennials FMI, ele data mais ou menos de 2012, e curioso que ali eles defendem fortemente a terceirização, novas formas de terceirização, a questão do Uber, o EAD, né, também, eles pensam muito a questão do professor, tem que ter uma nova educação, tem que precarizar o trabalho do professor para isso, e hoje no Covid a gente está vendo nessas formas de precarização que trazem a partir do EAD, também defende, claro, que se acabe qualquer regime público de previdência no mundo, e nesse documento do FMI, em 2012, aí você vê no México uma reforma muito parecida com a qual eles defendiam. Aí depois você vê no Brasil a reforma a terceirização, né, que vem um pouco desde 2015, e depois o Temer tem a terceirização, depois essa reforma trabalhista, que esse trabalho intermitente, que é uma forma horrorosa de trabalhar, é uma lei que é quase um subemprego, você formalizar formas de subemprego que podem ganhar abaixo do salário mínimo, né? E vem aumentando essa forma de trabalho. Então, elas se convergem dentro de uma estratégia. Então, essa estratégia é importante a gente pensar, essa estratégia mundial, vamos dizer, essa estratégia que se gesta nessas organizações multilaterais, e a gente vê que aí chega no nosso país, esses governos, eles tentam traduzir essa agenda do que é do mercado financeiro, porque é necessário que haja mais lucro, necessariamente com mais produção, com mais emprego, mas é necessário que esses lucros alimentem os mercados financeiros. Vamos dizer assim, criar esse entorno precário, inseguro, em que as pessoas trabalhem mais e ganhem menos e tenham mais medo. Então, e os governos, eles acabam sendo títeres, né? Essa ideia é muito engraçado quando o governo Bolsonaro assume a carteira verde e amarela como uma pauta nacional, mas na verdade ela tem um fundo totalmente vinculado às lógicas de organizações multilaterais, aos interesses que não são os interesses nacionais. Pensando nessa questão dos interesses nacionais, para esses países que a gente tem uma organização entre os países, né, que a gente pensa desde o ponto de vista, tem os países centrais, que esse fala em desenvolvido, mas eu gosto de dizer, né, são os países imperialistas e dominantes, e tem os países periféricos, que são os dependentes. E os países, a lógica da dependência e as reformas, elas tomam um caráter mais agressivo nos países dependentes, como é o Brasil, porque a gente tem esses setores que são os trabalhadores, o polo marginal, os setores que durante a industrialização estavam sendo absorvidos pela indústria no Brasil, né? No caso, antes, na época do regime militar, que tinha um projeto industrializador, mais autoritário, então eles estavam sendo absorvidos pela indústria, só que se estancou com o neoliberalismo. Então eles caíram nesse setor informal gigante e que se alimentam das crises, né? Então, aí você tem um ciclo, por exemplo, no Brasil, você tem esse ciclo neodesenvolvimentista, que incrementa o salário e incrementa a dinâmica do mercado de trabalho, porém ela não elimina esse polo, esses setores, esses trabalhadores marginais, esses trabalhadores na ponta, que tem um mercado de trabalho, como o mercado de trabalho dual, né? Então você tem esse mercado de trabalho formal e esse informal, que o salário não necessariamente segue a mesma lógica, ou seja, como bem colocou a Andrea, não tem esses direitos que eu quero colocar aqui como um salário indireto. Então, salário de educação, o regime da previdência, são formas de garantir, as políticas públicas em geral, é uma forma de garantir um salário indireto ao trabalhador. E esse também é uma forma de ataque quando você traz essa agenda neoliberal financeira, ou seja, essa agenda que busca, dentro de uma ideologia que escamoteia os interesses de classes, que busca individualizar as relações trabalhistas e fortalecer, na verdade, apenas uma fração diminuta das pessoas, que essa classe
parasitária especuladora, né? E no Brasil, esse bloco financeiro ele vai se apoiar, como a gente vem falando aqui no Combate e Debate, ele vai se apoiar nesse novo... Esse bloco financeiro vai abraçar essa linha autoritária, que é esse movimento de caráter fascista, mesmo não tendo um regime fascista no Brasil, mas, claro, uma democracia em crise, com um presidente que tem um delírio autoritário, então eles se apoiam, vão dar apoio, tendo o Paulo Guedes como fiador, né? Quando a gente vê, quando o Paulo Guedes é ameaçado de sair, ou ele ameaça sair do governo, as bolsas caem e o dólar desvaloriza, porque a chantagem desse capital, desses especuladores, que eu quero falar aqui, capital fictício. Bom, e o que acontece que talvez o grande salto do Bolsonaro, né, dessa reforma trabalhista do Bolsonaro, é pensar esse viés autoritário, esse viés, a gente já tem uma democracia restrita, como colocam, né, na periferia já existem formas que sempre se colocam, que existem formas autoritárias de intervenção na periferia, que os setores médios não veem. Mas, então, a gente tem essa democracia restrita, e o que acontece o Bolsonaro, ele tenta ir no limite dela, certo? Então, no limite dela é pensar aquele acordo do STF com o Maia para aprovação da reforma da Previdência. Então, ele ainda... claro, o sonho dele é implantar uma ditadura autoritária, eliminar todos os sindicatos e a esquerda e ter só o pessoal do terraplanismo ali apoiando ele. Mas ainda ele não consegue. Então, ele está tentando esgarçar, mas enquanto isso, ele tenta atuar nesse regime, então ele tenta esgarçar. Então, ele está buscando formas porque o autoritarismo, a gente tem que ver que ele é uma forma do capitalismo aumentar a exploração do trabalho. Então, o neoliberalismo e essa forma mais autoritária também vem com formas, vamos pensar, formas de derrotar a classe trabalhadora e com leis trabalhistas mais draconianas. Lembrando que o AI-5, quando foi implantado em 1968, ele trouxe ele trouxe uma reforma trabalhista que aumentou, por exemplo, extinguiu a estabilidade trabalhista e incrementou a exploração da classe trabalhadora, diminuindo o salário relativo. Ou seja, o salário ele aumentava menos que a produtividade do trabalho. Então, você crescia o bolo, mas você não dividia bem, como bem colocava o Delfim Neto, ministro da ditadura militar. Então, você tinha um salário, um lucro sempre em crescimento. Hoje, o que acontece é que as taxas de lucro são menores. Então, você não tem como... Cada vez mais é difícil crescer esse lucro. Então, é necessário absorver, incrementar o lucro por meio da superexploração do trabalho e por meio de criar esse entorno autoritário. E a carteira verde e amarela é uma loucura, porque você pensar uma CLT que já é limitada, que já foi totalmente fatiada, e ao mesmo tempo você pensar um regime dual, né? Já é um regime dual, mas a carteira verde e amarela, você diminui o salário indireto, você diminui qualquer perspectiva de estabilidade e, principalmente, como colocou a Andréa Galvão, nos jovens, que é uma taxa de desemprego maior. Então, você cria uma ilusão na juventude que eles vão ter agora trabalho e melhores salários, mas não é verdade. Eles vão continuar sendo desempregados, mas vão ter mais instabilidade. Tem um meme que eu acho muito interessante, que colocou que o nosso tripé macroeconômico, ele é o Uber, o bolo de pote e o iFood. Ou seja, ele, por trás desse tripé econômico, que é a garantia da estabilidade do mercado cambiário, que na verdade não é estável, né? Quando eles falam estabilidade do mercado cambiário, é deixar na mão desses especuladores. O superávit primário, que é a busca por um ajuste fiscal, que o que faz é incrementar o desemprego, cria um choque de desemprego, cria um contexto de crise, porque você tira os gastos públicos que poderiam servir
para elevação do emprego, elevação do salário direto, mas esse ajuste fiscal, ele cria esse entorno instável para os trabalhadores, e ao mesmo tempo, e essa inflação, essa ideia de uma taxa de inflação estável, o que é você garantir formas, esse contexto de alto desemprego. Então, todo esse contexto, ele tem, por outro lado, o seu outro, vamos dizer assim, a sua face real, que é a exploração do trabalhador em forma de trabalho precário. Bom, mais ou menos, para pensar mais ou menos como colocou a Andrea, sobre qual o contexto dos sindicatos, né? Qual o contexto da luta de classe nesse processo, como a gente pode reagir. Realmente há um contexto de defensiva, porque o maior inimigo do Bolsonaro é os sindicatos e os partidos de esquerda. Por quê? Porque são expressões da classe trabalhadora, e então, na verdade, o maior inimigo do Bolsonaro e do Paulo Guedes é a classe trabalhadora como um todo, ou seja, é a maioria do povo brasileiro. Então, porque quem trabalha, a maioria a classe dominante, né? Os capitalistas, é uma pequena porção do país. Então, esse é o inimigo dos trabalhadores. Então, ele é o principal inimigo. Ele tenta de várias formas, por meio dessas MPs, esgarçar a democracia brasileira. Então, porque, claro, já há um regime estreito. E, nesse sentido, o que acontece os sindicatos, eles são expressão da democracia. Então, a defesa da democracia é a defesa da existência de sindicatos. Quando a ditadura militar, ela tinha uma perseguição à liberdade sindical. Então, não há como a gente pensar a democracia sem liberdade de organização sindical. Então, ele vai tentar o máximo possível restringir essa liberdade sindical, restringir a base financeira dos sindicatos, porque ele quer destruir a democracia como um todo, e para garantir o lucro desses setores especuladores e para garantir a sobrevivência desses novos funcionários do Estado que trabalham para agredir enfermeiros, né? Como a gente viu o caso daquele cara que foi num protesto dos enfermeiros para brigar com as pessoas que estão tentando salvar a vida dos brasileiros, e ele foi xingar porque disse que era comunista e ele trabalhava no Ministério dos Direitos Humanos. Então, é para isso que serve essa estratégia do Bolsonaro. Bom, e para ir finalizando a minha primeira intervenção, é interessante como o que colocou a Andrea sobre a questão, sobre a convergência entre luta política, sindical e social. Ou seja, há uma distância, de fato, entre os trabalhadores informais e as leis trabalhistas. Também há uma defensiva nos sindicatos, e os sindicatos vieram a ter cada vez mais, pensando na democracia, ou seja, nas suas pautas, não só a defesa por melhores condições de trabalho, pelo incremento salarial, mas também defesa de lutas políticas. Então, o Bolsonaro está colocando os sindicatos cada vez mais nessa luta política. Então, a luta contra a reforma da Previdência foi uma luta política. Então, ela tem que envolver outros setores, outras formas de organização, né, como aqui em Londrina a gente teve, e em vários lugares do país, esses comitês unificados de defesa, né, do direito, que surgiram na época da luta contra a reforma da Previdência e continuaram, na quais então sindicatos, movimentos populares, partidos de esquerda, vão ser cada vez mais necessários, porque é necessário defender direitos, é necessário isso, defender a democracia contra esse delírio autoritário do Bolsonaro, porque um regime autoritário, quem perde é toda a classe trabalhadora. Bom, termino por aqui para conversar um pouco mais com vocês. Muito obrigada, Venâncio. Já começaram a chegar aqui algumas perguntas, então eu vou ler para vocês. Perdão. Então eu vou ler para vocês em bloco aqui, tá bom? Vamos começar com essas aqui. Andréia Galvão, é uma pergunta do Haroldo Bichaco. Andréia Galvão, a partir do quadro que você delineou a respeito do sindicalismo brasileiro, no contexto da reforma trabalhista de Temer,
e das medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, você vê alguma possibilidade de reinvenção do nosso sindicalismo em moldes diferentes de um sindicalismo que se constituiu ao longo de nossa história muito atrelado ao Estado? Aí a segunda pergunta que a gente tem aqui é do Danilo Henrico Martuccelli. Andréia, que similitudes e diferenças podemos observar em relação ao sindicalismo no contexto do fascismo original e ao sindicalismo no contexto atual, diante do movimento neofascista representado por Bolsonaro? Temos aqui mais uma pergunta do André Flores. Andréia, você poderia desenvolver mais sobre a adesão dos trabalhadores informais e de renda baixa ao discurso em prol da desregulamentação trabalhista? Você acha que Perdão? Você acha que essa ilusão ideológica tem fôlego ou esbarra na ausência de contrapartidas materiais? E só vou colocar mais uma aqui para vocês poderem já responder de uma vez. Andréia e Venâncio, com tantos ataques aos direitos sociais e trabalhistas, como também ao sindicalismo e à CLT, desde o golpe de 2016, no qual se intensificaram os ataques, vocês concordam que o governo do PT era um empecilho para essas reformas? Outra questão correlata é sobre o sindicalismo. Para onde ele caminha, já que sua estrutura foi violentamente atacada? Ou seja, ele tende, sob o governo Bolsonaro, a assumir independência de classe, já que não estará mais sob a tutela do Estado? Raíssa, você pode repetir a última, por favor? Posso sim, me desculpa aqui. Tá aqui. Andréia e Venâncio, com tantos ataques aos direitos sociais e trabalhistas, como também ao sindicalismo e à CLT, desde o golpe de 2016, no qual se intensificaram os ataques. Vocês concordam que o governo do PT era um empecilho para essas reformas? Outra questão correlata é sobre o sindicalismo, para onde ele caminha, já que sua estrutura foi violentamente atacada. Ou seja, ele tende, sob o governo Bolsonaro, a assumir independência de classe, já que não está mais sob a tutela do Estado? Eu vou pedir para a Andréia começar respondendo, e daí a gente passa para o Venâncio, tá bom? Estou só tentando aqui anotar todas as perguntas, são várias perguntas, eu não vou dar conta de todas elas. Danilo, já vou dizer que a sua não vou responder, a gente conversa sobre ela depois. Acho que precisa de fazer pesquisa de fôlego aí para poder responder essa sua pergunta. Todas as outras, na verdade, elas demandam mais dados do que aquilo que eu tenho aqui disponível para apresentar, Mas vamos lá, vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. Bom, sobre a possibilidade de reinvenção do sindicalismo, eu entendo que toda crise, ela oferece uma possibilidade de mudança, e, portanto, de reinvenção do sindicalismo. Acho que é uma reinvenção, de fato, do sindicalismo, porque o sindicalismo ele não vai deixar de existir enquanto a gente tiver trabalho, e exploração do trabalho. A gente vai ter uma necessidade de organização, de ação coletiva para que os trabalhadores possam defender os seus direitos. Agora, as formas de organização sindical, as possibilidades de representação dos interesses dos trabalhadores, tudo isso varia conforme os contextos e varia conforme as condições, colocadas pela conjuntura, colocadas pelas condições de luta política e ideológica, pelos posicionamentos dos diferentes agentes sociais aí. Então, eu entendo que sim, há uma possibilidade de reinvenção. A estrutura sindical corporativa que caracteriza o sindicalismo brasileiro, ela passou por diferentes momentos de crise, e ela é criticada há muito tempo por diferentes setores do sindicalismo, nem sempre pelas mesmas razões, mas, enfim, a gente tem aí um processo de
de crítica, né, já bastante longo dessa estrutura sindical, e não obstante essas críticas todas, ela permanece, né, e nesse sentido, só para juntar com a última pergunta sobre o sindicalismo não estar mais sob a tutela do Estado, eu discordo dessa observação, porque o fato do governo Bolsonaro atacar os sindicatos não significa que os sindicatos não estejam mais sob a tutela do Estado, né, porque a nossa estrutura sindical, ela segue sendo corporativa, com esse, o Venâncio aqui falou do tripé, né, de um dos tripés possíveis, mas com esse elemento do tripé da estrutura sindical faltando, que é a questão do imposto sindical, né, o imposto sindical, que era um dos elementos, né, que caracterizava a estrutura corporativa, junto com a unicidade sindical, né, com a existência do sindicato único por categoria profissional. E, então, acho que a gente podia pensar um pouco nessas duas questões do financiamento, inclusive, para que a gente possa pensar as possibilidades de mudança desse sindicalismo. Quer dizer, o imposto sindical, ele permitiu, durante muito tempo, desde a sua instituição, a existência de sindicatos muito acomodados, né, de sindicatos burocratizados, de sindicatos que nada faziam para organizar e representar os trabalhadores, né. Ela possibilitava a manutenção de uma baixa taxa de sindicalização, porque os dirigentes sindicais não precisavam ir até os trabalhadores, não precisavam fazer um esforço para mobilizar esses trabalhadores na defesa dos seus direitos. Então, nesse sentido, a reforma, ao tornar o imposto sindical optativo, né, ela força uma mudança. A reforma de 2017, ela força uma mudança. Ela afeta, sim, materialmente esses sindicatos, mas ela lhes força a se mexer, né. Então, o que eu posso dizer em relação a isso, e aí a partir de uma pesquisa que eu fiz, junto também com outros colegas, da Remir, né, dessa rede que eu mencionei no início, é que a maior parte dos dirigentes sindicais, né, diante da reforma, procurou encontrar estratégia de sobrevivência financeira, o que mostra que, de fato, esse é um ponto delicado, né, e procurou encontrar formas de sobrevivência, seja através de corte de serviços, de tentativas de otimizar espaços, venda de patrimônio, serviços, né, utilizar conjuntamente serviços de serviço jurídico, serviços de assessoria, de comunicação e tudo mais, né, mas também começou a haver um processo de discussão sobre fusão de sindicatos, a possibilidade de fusão de sindicatos e de uma reflexão sobre a própria ideia de categoria profissional, que, como eu disse, é uma noção que amarra muito, né, que engessa muito os sindicatos. Também tem havido discussão, quer dizer, a questão do fim da unicidade, né, que é esse segundo tripé importante aí da estrutura sindical corporativa, a possibilidade de que o fim da unicidade seja colocado por esse governo, né, esse governo antidemocrático e neofascista, isso recolocou na ordem do dia a discussão sobre pluralismo sindical, sobre liberdade sindical, que, como eu disse, é uma discussão já bastante antiga. A gente tem no período de democracia, né, brasileira, e vários momentos em que a ideia de liberdade e autonomia sindical foi levantada, essa bandeira foi levantada, e a questão da liberdade sindical, ela tem estimulado a criação de algumas iniciativas de fóruns em defesa da liberdade sindical. Tem um fórum no Paraná, se constituiu um fórum aqui em Campinas também, mas que estão muito mais voltados, a preocupação maior desses fóruns é muito mais com as práticas antissindicais perpetradas pelos empregadores, pelo próprio governo, do que com um novo modelo de organização sindical, né, de modo geral, estou dizendo isso. Mas ainda assim, a gente percebe que tem havido discussões, tem havido avanços, né, a unicidade, o fim da unicidade, hoje parece ser uma possibilidade maior do que já foi no passado, tanto em virtude daquilo que o governo, né, sinaliza, mas também em virtude
de um entendimento dos próprios sindicatos, das centrais sindicais, nas suas diferentes vertentes aí político-ideológicas, tá? Então, sim, eu entendo que é possível se reinventar, mas para isso é preciso superar de vez as características dessa estrutura sindical que continua tendo aí essa amarra do monopólio da representação, né? Para que a tutela ela seja de fato superada. E como que a gente poderia pensar um desenho, né? Inclusive para enfrentar esse ataque aos direitos. A fusão, quer dizer, pensar uma outra concepção de organização que não seja por categoria profissional, pensar algo que o sindicato já tem se debruçado, né, mas pensar de uma forma mais interseccional, de modo a estabelecer alianças, articulações, né, com movimentos sociais que representem interesses de gênero, de raça, né? Então, a questão das mulheres, a questão das orientações sexuais, as questões colocadas, né, pelo movimento negro. Então, tudo isso tem sido incorporado por vários dos sindicatos, tem estado presente, né, no debate, a própria questão da informalidade, e aqui é interessante, porque quando eu estava falando da medida provisória, que instituiu a renda de emergência, né, a renda básica de emergência, o valor que o governo queria estabelecer era de R$200, né? E esse valor ele só foi aumentado para R$600 a partir de uma pressão de vários segmentos e movimentos sociais, mas inclusive das centrais sindicais, que não representam os trabalhadores informais, né? Então, esse é um elemento interessante para a gente, inclusive, mostrar a importância dos sindicatos, o papel dos sindicatos na defesa de direitos, né? Nesse episódio da renda de cidadania aí, emergencial. Então, as centrais sindicais elas têm uma série de propostas para defender e para garantir direitos por um período muito maior do que o período que o governo se propõe, né, a oferecer algum tipo de renda, algum tipo de assistência, né? E isso é importante, e essa associação, essa articulação com movimentos sociais também. Então, a gente fala de um processo, que é um processo que já, quer dizer, que vem acontecendo, né, em outros países, em outras situações, um processo difícil, mas que tem dado resultado de organização daqueles setores chamados inorganizáveis, né, dos setores precários, informais, dos desempregados, e em articulação com movimentos sociais, mas os sindicatos assumindo a defesa desses segmentos, tá? Acho que eu já falei bastante aqui, não cheguei em todas as perguntas, mas só para fazer uma referência aqui à pergunta do André. Os trabalhadores de baixa renda informais. A questão aqui, ela é muito ideológica, né? E ela é muito também baseada no curto prazo, né? Então, a gente tem aqui dois elementos convergindo, né? De um lado, o aumento do desemprego, que faz com que o trabalhador perceba a necessidade, né? Sinta a necessidade de se virar, né? De qualquer que seja a forma, e aí a questão do trabalho por plataforma, de virar Uber, enfim, trabalhar por aplicativo de entrega, tudo mais, isso aparece como uma opção para aqueles setores, né, com menos opção de qualificação e de inserção no mercado de trabalho, mas também, inclusive, para setores qualificados, porque tem sido bastante comum encontrar engenheiros formados dirigindo Uber e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de trabalhadores de baixa renda, informais, é preciso também considerar que não são só trabalhadores sem qualificação, né? Esses trabalhadores, então, eles têm uma urgência aí, né, uma questão premente, que é como enfrentar a situação de desemprego, como enfrentar a perda de vínculo, como enfrentar, portanto, uma necessidade de sobrevivência, né? E essa ideologia que diz que direito é privilégio, né? Direito é privilégio de poucos. Então, é muito difícil combater essa ideologia, né?
e os sindicatos, como eles não chegam nesses setores, nesses trabalhadores, eles não conseguem contribuir, né, de maneira mais efetiva para esse debate, quer dizer, fazer com que os trabalhadores percebam e reconheçam a necessidade de defender direitos, né, de defender direito como proteção, quer dizer, de perceber que direito é uma proteção, direito é uma garantia, não é privilégio, né. Então, em relação aos trabalhadores de baixa renda informais, eles não se mobilizam, né, digamos, contra a perda de direitos, porque eles não tiveram acesso a esses direitos, né, e porque eles estão massacrados permanentemente por essa ideologia que diz que direito é privilégio, né. E do ponto de vista do curto prazo, muitas vezes eles percebem, bom, eu trabalhando de Uber ou com aplicativos de entrega, ganho mais do que o salário mínimo, ganho 2 ou 3 mil reais. Só que isso às custas de trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa, sem descanso, né? Sem férias, sem assistência de saúde, sem nenhum tipo de seguridade social, sem previdência, sem nada, né? Então, essa equação de curto prazo acaba afetando. Agora, a questão das contrapartidas materiais, eu acho que você quis mais se referir às medidas que o governo Bolsonaro estabeleceu agora, né? A renda de cidadania é uma contrapartida material ínfima, né? Porque R$600 é muito menos do que o salário mínimo, né? Não é o suficiente para garantir a sobrevivência de uma pessoa, né? Nem de uma pessoa, sequer de uma família. Mas há alguma contrapartida e isso pode ser percebido como um sinal positivo por parte desses trabalhadores em relação ao governo, né? E só para terminar aqui, que eu acho que eu acabei falando muito, o apoio, por exemplo, um segmento como os caminhoneiros, né, que é um segmento bastante heterogêneo, formado por trabalhadores informais, por trabalhadores assalariados também, né, e muitos deles que são contratados como prestadores de serviços por grandes empresas, como forma de burlar o assalariamento. Então, a gente tem situações bastante diversas aí, mas os caminhoneiros são uma base importante de apoio ao Bolsonaro e hoje se manifestaram, né, contra o Dória em São Paulo, né, o que mostra um pouco que esse apelo, né, a abertura, no caso da pandemia, né, a abertura do comércio, como uma forma de retomar o funcionamento da economia e preservar emprego, e preservar renda, né, que a gente sabe que é um discurso absolutamente retórico e ilusório, mas isso tem aderência em certos segmentos da sociedade e que veem isso como algo necessário para a sua sobrevivência, inclusive material. Termino aqui. Muito obrigada, Andréia. Antes de passar a palavra para o Venâncio, eu só queria fazer uma observação aqui. Essa última pergunta que foi feita pelo Eliel Machado, eu acho que não coube ali, ou na pressa, não coube toda a pergunta dele ali. Então, ele mandou agora para a gente, só para concluir a pergunta dele, eu vou ler aqui qual foi o comentário dele, tá bom? Para a gente conseguir colocar essa última pergunta bem certinho. Na pressa em formular, escapou o fim da tutela estatal. E Andréia tem razão. Trata-se da questão do fim do imposto sindical. Porém, as mudanças progressistas que poderiam caracterizar avanço das classes trabalhadoras precisam passar por mudanças na legislação a respeito. Talvez um dos problemas atuais esteja no fato de que a produção capitalista está concatenada em escala global. Pode ser que isso nos coloque num outro patamar de luta? Combater o imperialismo? É por aí? André, acho que você teve um probleminha de conexão aí, né? Você conseguiu escutar a pergunta toda? Eu não ouvi a primeira parte da pergunta. Eu vi que o Eliel tinha mandado a mensagem por escrito. Eu tentei, na hora que eu parei de responder, eu tentei recuperar essa coisa por escrito. Aí acho que eu fiz alguma bobagem aqui e desconectei. Mas eu perdi a primeira parte da pergunta. Se quiser passar para o Venâncio responder e me mandar por escrito
de novo, ou se o Eliel quiser mandar pelo WhatsApp, eu leio, para não perder tempo. Tá então, tá bom. Então, eu vou passar a palavra para o Venâncio. Ele pode responder essas questões aí, depois a gente passa para o nosso segundo bloco de perguntas, tá bom? Bom, a questão do governo, né, do governo Lula, dos governos do PT, sobre as reformas trabalhistas, sobre as reformas, né, a gente pensa sempre em reformas. Eu gosto de ler o José Dari Crem, ele coloca algumas iniciativas que houve de reformas, e no caso, nos governos do PT. Só que elas não tiveram o caráter tão profundo como foi com o golpe, porque, de alguma forma, a correlação de forças no golpe virou para o capital, né? Então, ela se tornou cada vez... no golpe, os setores de direita do país, os setores representantes dos capitais, né, do bloco dominante, tiveram mais força para impor derrotas, e essa derrota ela foi profunda. Então, ela envolveu envolveu a questão sindical, né? Sempre falam, né? Reforma da Previdência é uma continuação do golpe. Então, é importante pensar essa luta política, essa luta social, né? Como ela tá colocada. E como bem a Andrea colocou, isso também coloca muito sindical, a força sindical apoiou o golpe de alguma forma, e os setores deles estiveram na luta contra a Previdência. Então, eles também foram, até os sindicatos, vamos dizer assim, mais pelegos, também foram prejudicados com a reforma da Previdência, também vão ser prejudicados com o governo Bolsonaro, por mais que eles tentam agora meio que se aproximar do Maia. Então, assim, eu acho que essa questão E, ao mesmo tempo, você tem uma recomposição ideológica, como bem coloca a Andrea, que colocam esses trabalhadores informais acreditando que vai melhorar a vida deles se eles defenderem a modernização das relações trabalhistas, o que não é verdade, porque o que demonstra é que você tem um aumento, piora para os setores informais também, ao aumento de essa modernização. Por exemplo, à medida que a formalização se torna, por assim dizer, que eles pensam, agora eu vou poder me formalizar, agora vai ter mais formalizados porque tem menos travas. Então, e não é verdade, o setor informal continua crescendo e, ao mesmo tempo, aumenta o desemprego aumentando, os setores são os que mais perdem. É interessante porque na época do governo, do ciclo neodesenvolvimentista, dos governos do PT, o crescimento, houve uma valorização salarial geral, mas os setores formais também, e dos setores informais mais do que os setores formais. Só que eles não deixaram de existir, eles até cresceram, mas eles valorizaram o seu salário. Quando houve a crise, quando houve o golpe, né, principalmente no golpe, principalmente de 2016, 2017, esses setores são os que mais perderam em termos de salários. Também é interessante pensar a questão das empregadas domésticas. Nesse sentido, o governo do PT, os governos do PT, o governo Dilma, tiveram uma medida progressista, que foi a formalização, né, a garantia de direitos para as empregadas domésticas. Dentro desse governo, na época, o governo aumentou a formalização das empregadas domésticas, aumentou o salário das empregadas domésticas, e com o golpe, principalmente em 2016, com a crise, voltaram a ser informais e diminuiu o salário delas. Então, os setores informais perdem também com as reformas. Porque todas as reformas, elas aumentam o desemprego estrutural, elas aumentam a insegurança de trabalho para todo mundo. Então, claro, o que acontece também tem só que o golpe, ele foi uma grande recomposição, foi uma grande derrota, e uma derrota ideológica profunda também, até principalmente com o surgimento desses movimentos de extrema-direita, né, como todo mundo sabe, MBL, claro, agora estão um pouco divididos, mas esses setores acabaram tendo influência
em setores populares. O MBL, o Vamos à Lutas, eles conseguiram chegar nesses trabalhadores de baixa renda. Eles têm vários youtubers, às vezes, de direita e que são da periferia. Porque tem essa ilusão de que agora vai melhorar, só que a ilusão, essa ideologia, ela também bate na realidade. Principalmente os caminhoneiros é uma base de apoio resiliente. É engraçado porque a política de preços do Paulo Guedes continua sendo a do Temer, que continua seguindo a política do mercado financeiro de instabilidade, então você faz a política de preço da gasolina seguindo o mercado financeiro, que é totalmente, ou seja, seguindo a lógica especulativa que é instável, e agora está baixo porque, sim, né, a demanda é totalmente cortada, demanda de gasolina, só que tem um limite. Eles ameaçaram todo momento sair da base de apoio e o governo tenta cooptar, tem uma estratégia, assim, bem... Os setores milicianos, né, eles têm uma estratégia de cooptação desses setores muito, até agora, eficiente, mas também tem um limite quando... Agora, sim, né, eles estão colocando todos pela abertura do comércio, defesa do emprego e renda, como colocou a Andrea, mas depois do Covid, a política de preços vai continuar sendo a mesma. Então, há um limite também da realidade para muitos desses setores, né? Bom, termino aqui. Muito obrigada, Venâncio. Bom, a gente tem aqui mais algumas perguntas. Eu vou passar essas perguntas para vocês agora, tá bem? Nós temos mais uma pergunta do André Flores, e ele fala assim: Andréia, você caracteriza a apatia do movimento popular no governo Bolsonaro como expressão de uma nova crise? Se sim, poderia desenvolver sobre os seus fatores? Tem mais uma aqui, é da Simone Wolff. Andréia, você poderia discorrer sobre sindicalismo transnacional? Quais as estratégias atuais nesse sentido? Espera aí, temos mais uma. O Lucas Barbosa Pelissari está perguntando assim: companheiros, poderiam comentar sobre o impacto da reforma no caso específico dos sindicatos de servidores públicos? Pode haver uma manutenção do potencial de arrecadação, mesmo sem o imposto? A reforma impacta no tipo de mobilização desses setores? Bom, então são essas 3 perguntas que a gente tem aqui agora. Eu vou pedir para a Andréia começar comentando essas perguntas, respondendo, e daí em seguida eu passo para o Venâncio, tá bom? Bom, eu agradeço novamente pelas perguntas e cumprimento aí os meus colegas, né, vários quais eu conheço, Simone, Eliel, Danilo, André, então um abraço aí, espero que estejam todos bem. Eu não tinha percebido que a última pergunta do primeiro bloco era do Eliel, e eu acho que eu peguei a metade dela, mas também não respondi. Então, a única que eu pretendo não responder deliberadamente é do Danilo, as outras eu vou fazer um esforço para responder, tá? Então, só para falar um pouquinho dos governos do PT, eu vou voltar a ela aqui, né? Ele pergunta se os governos do PT eram um empecilho para as reformas. Bom, acho que para responder essa pergunta a gente precisa retomar ou levar em consideração as características dos governos do PT, a frente, né, que sustentava esses governos, a presença dos trabalhadores, né, eu, com a Paula, eu mencionei o texto que escrevi com ela, né, escrevi também um texto com ela e com o Armando Boito, falando um pouquinho do papel dos trabalhadores e dos sindicatos na frente política neodesenvolvimentista, como um papel subalterno no interior dessa frente, né, isso faz com que os trabalhadores tenham ganho, né, ao participar dessa frente, mas também sofrido perdas significativas, e uma delas aí, né, foi essa possibilidade de se contrapor ao governo, de criticar algumas medidas que o Dari e a Magda Biavaschi, o Venâncio fez referência ao Dari Krain,
definem como medidas contraditórias do governo, né? Quer dizer, os governos do PT reconheceram certos direitos, e, portanto, houve impactos significativos, houve conquistas importantes para os trabalhadores, precisamos reconhecer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, promoveu medidas de flexibilização, né? Promoveu medidas que significavam a individualização das relações de trabalho, precarização de contratos, rebaixamento de direitos. Então, essa lógica neoliberal, ela permaneceu, né? Então, os governos, eles foram um empecilho, de certa forma, sim, né? Porque promoveram medidas que iam contra essa lógica, mas, ao mesmo tempo, mantiveram essa lógica em vigor, mas num contexto diferente, num contexto de crescimento econômico, né, no qual, portanto, o neoliberalismo mais extremado, né, esse fundamentalismo de mercado que ataca de forma virulenta os direitos, não foi acionado, quer dizer, ele ficou em segundo plano ali, né, e a própria presença dos trabalhadores nessa frente política, ela inibia um ataque mais frontal, mas além da presença dos trabalhadores, eu quero fazer referência a esse contexto, que era um contexto de crescimento econômico, portanto, um contexto diferente daquele que vivemos, né. Em relação ao imperialismo, quando você ainda fala, Eliel, se combater o imperialismo é alternativa, e é junto com a pergunta da Simone, né, sobre estratégias de sindicalismo transnacional, alternativa, acho que tem tido muita discussão, muito debate, tem tido experiências de contato entre organizações sindicais, experiências de organização internacional, mas é difícil, né, e aí eu queria colocar que se é difícil defender direitos, né, diante do Estado, ou nos limites do Estado nacional, se há manifestações xenófobas, né, no caso do Brasil, por exemplo, em relação a nordestino, em relação, quer dizer, preconceito, discriminação em relação a negro, xenofobia em relação a nordestino e tudo mais, imagina se a gente for pensar, né, no âmbito internacional, e levando em consideração os fluxos de imigração, e o papel que os trabalhadores e as trabalhadoras imigrantes desempenham nos países ditos centrais, né? Então, a xenofobia, há setores do movimento sindical que procuram organizar esses trabalhadores sem documento, né, os chamados indocumentados, os trabalhadores, esses trabalhadores, essas trabalhadoras que se encontram, né, na base aí da pirâmide de trabalho, com serviços mais precários e tudo, mas é uma dificuldade grande em relação a isso, em virtude de manifestações xenófobas de setores, né, de trabalhadores que vão responsabilizar esses imigrantes pela perda do seu emprego, pelo seu desemprego, pela redução de salários e tudo mais, né. Então, acho que a gente não pode deixar de considerar movimentos como a eleição do Trump, como o Brexit, né, na Inglaterra, que ilustram essa dificuldade de uma perspectiva internacionalista, tá? Mas, ao mesmo tempo, há iniciativas interessantes, e isso que eu queria ressaltar, greves internacionais. Então, a gente pode pensar desde as manifestações das greves internacionais de mulheres, para recolocar aqui a questão de gênero, né, como que as mulheres têm se inserido nesse processo, mas também greves dos trabalhadores de Uber, quer dizer, tentativas de paralisação que envolvem vários países, de desligar o aplicativo. Agora, também recentemente, há 2 semanas, cerca de 2 semanas, os entregadores, né, de delivery, os antigos motoboys, né, que fazem entrega para Uber Eats, Rappi, iFood, que em 6 países também fizeram uma manifestação defendendo o aumento da sua remuneração por trecho percorrido, né, e a garantia de equipamentos, enfim, equipamentos de proteção individual nesse contexto de pandemia, né. Então, o imperialismo, quer dizer, combater o imperialismo, né, e, portanto, o internacionalismo é uma alternativa, mas isso também
esbarra em várias dificuldades para coordenar essa movimentação, né, para organizar, para coordenar, e também para superar essas rivalidades entre nacionais e estrangeiros, entre diferentes segmentos, né, de trabalhadores nacionais. Por fim, acho que a pergunta do André, né, se a apatia do movimento popular é a expressão de uma nova crise. Eu acho que não, André. Eu acho que ela é a manifestação da mesma crise, né? É a mesma crise que vai... a gente vai acrescentando camadas a essa mesma crise, né? Acho que a gente tem uma crise econômica e política desde 2014, 2015. Essa crise ela vai se aprofundando com a eleição, né, do Bolsonaro, em virtude do projeto, né, que ele representa. Quer dizer, não é só um projeto neoliberal, né, mas também antidemocrático. Então a gente vai, a crise da democracia, né, ela vai adquirindo contornos mais profundos, contornos mais graves, né, nesse sentido. A gente tem uma questão ideológica, como eu tentei enfatizar aqui, né, com essa influência, né, com esse impacto do neoliberalismo sobre os trabalhadores, sobre as organizações sindicais. E isso não é algo recente, né? Isso é algo que a gente pode retraçar, remontar aos anos 90 aqui, vai mudando, né, digamos, vai adquirindo uma nova dinâmica ao longo do período, né, conforme as mudanças na conjuntura, mas o neoliberalismo é algo que a gente consegue identificar como um traço que repercute, né, nas percepções, repercute nas posições dos trabalhadores e das organizações sindicais. Então essa dimensão ideológica ela é importante, né? E a gente tem agora uma crise sanitária, né, que, digamos, a gente tem uma tripla crise, ou quádrupla crise, se a gente quiser pensar, né? Então, são várias as dimensões da crise, mas eu não acho que é uma nova crise, né? É uma crise que vai se aprofundando e vai adquirindo novos contornos, mas um aspecto fundamental para a gente conseguir superar essa dimensão da apatia é conseguir combater a ideologia neoliberal e a penetração da ideologia neoliberal nos segmentos dos trabalhadores. Vou parar aqui, tá? Obrigada, Andréia. Venâncio, eu passo a palavra para você. Queria que você respondesse essas perguntas. E daí, se no final você já quiser fazer as suas considerações finais, tá bom? Que a gente já está se encaminhando aí para o nosso teto. Então, depois das respostas, você fica à vontade. Beleza. Então, começar um ponto aqui que eu tinha esquecido de falar na minha última fala, que o Eliel comentou sobre as cadeias produtivas e a questão internacional. É um ponto muito interessante mesmo, porque se você for ver, você tem um incremento dessa internacionalização do capital, principalmente é um incremento que começa nos anos 90, se você for ver os acordos de livre comércio que passaram, um deles é o NAFTA, entre o México e os Estados Unidos, e você tem essa cadeia produtiva Estados Unidos e México. Então os Estados Unidos exportou algumas partes do processo produtivo para o México, são as partes mais menos densa de valor, então aumenta a exploração. Então você tem um primeiro momento que chamam-se maquiladoras da cadeia de produção da roupa. Então você tem baixos salários, as pessoas e é um trabalho feminino, né? É muito interessante, coloca a Andréia, a importância do sindicalismo ter essa visão interseccional. Então você tem as trabalhadoras em Tijuana, que elas produzem uma parte só do processo. Então e tem uma capacidade de mobilidade maior esse capital, porque você é uma parte só do processo produtivo, e você tem um incremento constante dessa forma da cadeia produtiva mundial. Em outras, agora a nova tendência é o setor da aviação. Então você torna a produção, e a questão da Embraer vai um pouco nesse sentido. Então a
gente perdeu o caráter nacional, a desnacionalização da Embraer, como fez o Bolsonaro, está dentro dessa perspectiva do incremento. Então o Brasil ele vai deixar, pensando que a gente dominava um setor tecnológico importante na produção da Embraer, a gente vai deixar de produzir isso, né? Vai piorar e vamos desnacionalizar mais e vamos produzir só uma partezinha do processo. Então, e como lutar, e como o capital ele é global, então acaba, ele se apoia nas diferenças nacionais, então e é uma estratégia deles, né, a deslocalização desse processo. E de alguma forma essas cadeias incrementaram, por exemplo, a exploração e ao mesmo tempo diminuíram o valor agregado, diminuíram o excedente. Então você aumenta a produtividade, você diminui o excedente, aí você tem sempre esse mecanismo da diminuição da taxa de lucro, então a necessidade de aumentar a superexploração. Tem muitos estudos bacanas, por exemplo, falando sobre a luta na cadeia de roupas, vestimentos, nessa cadeia produtiva, por exemplo, de lutas que houve entre trabalhadoras hondurenhas e trabalhadores no Vietnã. Então, campanhas internacionais nessas cadeias produtivas de valor. A gente, no Brasil, ainda tem pouca experiência nisso, porque ainda não houve esse processo de fragmentação dessa cadeia, mas é um dos projetos desse governo, tentar fazer o Brasil também diminuir, vamos dizer assim, fragmentar o processo produtivo. Para quê? Para que os trabalhadores ganhem menos e trabalhem mais. Então, é uma coisa que a gente tem que estudar melhor, tem que entender melhor, mas as bases nacionais, e nesses estudos colocam, por mais que haja um incremento maior do grau de internacionalismo da luta sindical, ainda há uma base nacional, ainda, claro, né, você pensa governos, pensa essa base sindical, as leis trabalhistas são nacionais, né? Então, não deixa de haver essa luta também nacional e a luta pelo controle dessas cadeias produtivas, controle de capital. Sobre a questão do sindicalismo e dos funcionários públicos, que é um dos maiores inimigos do Bolsonaro também, o funcionário público e principalmente do Guedes. Então, é a grande luta que recentemente eles já queriam tentar aprovar essa lei aí para atacar a estabilidade do funcionário público. Então, e seria um ataque frontal à garantia de emprego no Brasil, tirar a estabilidade do funcionário público, e isso pode ter consequências muito drásticas para o mercado de trabalho e para a classe trabalhadora, para a moral da classe trabalhadora também. Então, é uma luta importantíssima para a gente, garantir essa estabilidade. A gente vê, né, no Paraná mesmo, a questão da lei geral das universidades, e eles vão tentar, depois do Covid, mostrar, precisamos garantir emprego, então precisamos, e onde a gente tem que atacar primeiro? O funcionário público. O Guedes mesmo tentou atrelar algumas medidas à reforma do funcionário público. Então, eles estão tentando atrelar, assim, vamos dar essas benesses, né, essas migalhas, mas queremos aprovar a flexibilização do direito dos trabalhadores no funcionário público. A questão a questão do imposto, né, a questão do financiamento dos sindicatos. Enfim, é um problema essa crise, né, como bem explicou a Andrea, e a gente vê os sindicatos, muitos se desarticularam, tem sindicatos acabando, então, e é uma nova realidade para muitos sindicatos. Mas, sim, eu tenho um camarada que é do sindicato da POSP, e ele falou, não, a gente não foi tão impactado porque a gente não dependia do imposto sindical. Então, a vida do sindicalismo sem o imposto sindical, né? Então, a vida do sindicalismo, vamos dizer, é necessário resgatar algumas ideias, né, do sindicalismo de base, do sindicalismo por local de trabalho, são resgatar ideias que permearam a luta de classe no Brasil, né, nos anos 80, o sindicalismo de base da CUT, tem várias ideias que é importante
que podem ser resgatadas nesse período de crise, né? É uma abertura, e só que, assim, é um processo lento e de defensiva e de resistência, que a gente tem que resistir, sobreviver, que é uma forma de derrota para eles também, né? A resistência, e depois partir, à medida em que a gente conseguir resistir, é possível a gente pensar um programa de ofensiva. Mas o mais importante é derrotar eles, fazendo com que eles não nos derrotem nesse momento. Então, uma grande luta pós-Covid é a defesa do funcionalismo público, é a defesa da estabilidade, que vai ser uma luta bem difícil, principalmente, como colocou a Andréa, por essa ideologia neoliberal que pensa os direitos dos trabalhadores como privilégios, principalmente, e colocando os funcionários públicos há um preconceito ainda muito maior. Acha, não, mas por isso que não há produtividade, porque o professor o professor da universidade pública não pode ser demitido. Então, é uma luta ideológica que a gente vai ter que ter muita capacidade de organização para defender isso. Termino por aqui. Muito obrigada, Venâncio. Então, agora, eu queria pedir para a Andréa e para o Venâncio, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, algum comentário, e dizer que aqui, ó, o Haroldo, o Eliel, eles estão agradecendo pelas respostas de vocês, tá? E pelos comentários. Então, assim, como já são 7h36, acho que a gente podia passar para as considerações finais, tá bom? Andréa, você pode começar? Posso. Eu acabei esquecendo dessa pergunta sobre o impacto nos setores públicos, né? O Venâncio já respondeu, só queria acrescentar, Lucas, que não há imposto sindical no setor público, tá? Então, o Venâncio, inclusive, deu o exemplo da POSP, né? E os sindicatos, quer dizer, alguns sindicatos de setores públicos conseguiram na justiça o direito de arrecadar imposto sindical, mas essa não é a regra para a maior parte dos casos, né? O imposto sindical, ele se aplicava aos sindicatos do setor privado, e acho que é muito importante, de fato, constatar que há vida sindical, sim, como disse o Venâncio, sem imposto sindical, né? E muito embora esse tenha sido um problema, ou seja, um problema apontado por vários dirigentes sindicais, considerar que vários sindicatos existiam sem efetivamente organizar e representar os trabalhadores, nos permite pensar nessa possibilidade de reinvenção que um colega mencionou numa pergunta e que eu retomei na resposta, né? Que é viver, quer dizer, reinventar o sindicato sem imposto sindical, quer dizer, numa forma de financiamento autônomo, voluntário, para que os sindicatos possam contar efetivamente com os trabalhadores e aí mostrar para esses trabalhadores o seu papel, a sua importância, a sua relevância, e, portanto, fazendo a partir desse trabalho de representação, de formação política, né, conseguir as condições para se sustentar, se autossustentar financeiramente. Então, concordando aqui com o Venâncio, né, sobre a importância de resgatar o sindicalismo de base, organização no local de trabalho, só para concluir de fato, queria dizer que a gente precisa também de duas coisas, né, defender o papel do Estado e o papel do serviço público, e isso passa por combater a ideologia neoliberal, né? Então, um dos outros aspectos aí desse combate, passa por mostrar que o Estado é importante, que o alcance do Estado, né, a possibilidade do Estado, através das suas políticas públicas, através dos direitos universais que ele pode garantir, né, ultrapassa, né, as possibilidades de qualquer negociação que se obtenha no mercado, de qualquer serviço que se compre no mercado, né? Então, defender o Estado contra essa tendência de mercadorização é um elemento importante dessa luta política contra a ideologia neoliberal. E um outro aspecto é pensar que defender a democracia nesse contexto que vivemos, né, também não é algo banal, não é algo fácil, né, não é evidente, porque a democracia ela está em disputa, né? O Bolsonaro ele fala em nome da democracia em vários momentos, né? E democracia acabou virando sinônimo de liberdade de ir e vir, né? Então, a democracia
tem sido, ou tem se revelado algo muito distante dos trabalhadores, né, desses diferentes segmentos de trabalhadores que a gente mencionou aqui rapidamente. A adesão aos valores democráticos, ela diminuiu com a ascensão do conservadorismo entre os trabalhadores, né, não só o conservadorismo nos costumes, mas o conservadorismo quando a gente pensa aí na defesa dos direitos. Então, acho que a gente precisa trabalhar nessas duas frentes, articular o tempo inteiro, né, as duas dimensões, mostrando a importância, mostrando que sem democracia não há direitos, né, e que a democracia ela é imprescindível para que a gente possa resistir, defendendo direitos e possibilitar a ampliação num futuro, esperamos não muito distante. Queria agradecer a vocês pelo convite e ficar aqui depois à disposição de quem quiser continuar a conversa. Danilo, não vou esquecer da sua pergunta. Obrigada a você, André. É um prazer para a gente ter você aqui com a gente nesse debate-combate. Venâncio, você pode fazer suas considerações agora. Obrigado, Andréia. Obrigado pela presença. Obrigado, Raíssa. Obrigado. Bom, queria pegar a última fala do André, a questão que você democracia defesa a necessidade. Nesse processo da reforma da Previdência, nesse processo da luta contra a reforma, eu acho que foi uma derrota, mas também conseguimos incluir na reforma mais profunda, porque o André, depois deles era a questão da regionalização. E, claro, isso é um fundo alimentar o trabalhador. Enquanto a gente lutou, a gente continua lutando, e é importante a luta. E é importante esses fatos estarem nessa luta, e a gente, nos comitês de projetos, eles tiveram a participação dos movimentos populares, a participação de vários setores, dos estudantes, dos partidos de esquerda, e mais os sindicatos são fundamentais, e às vezes havia dúvidas em relação, sim, a críticas à burocratização, a críticas a esse passado um pouco getulista, que amarra muitos sindicatos, mas eles são fundamentais para a luta, e os sindicatos, eles são fundamentais para uma democracia. Então, a defesa da democracia está na defesa dos sindicatos, da importância deles como uma associação fundamental para a garantia de direitos e a garantia que os trabalhadores possam, enfim, ter uma política salarial, ter várias questões, de ter estabilidade e para uma democracia mesmo. Bom, então é fundamental para a esquerda defender os sindicatos e apoiar. E pensar mesmo a nossa luta hoje parte sim de uma luta defensiva, mas e dentro desse papel do Estado, como bem colocou a Andréia, é necessário a gente defender o emprego, defender a estabilidade de trabalho, colocar que a estabilidade de trabalho ela não é contraditória com a defesa do emprego, não é contraditória com a valorização salarial, senão quando a instabilidade de trabalho, os salários baixam e o desemprego aumenta. Então, defender esse tripé, emprego, estabilidade e uma política salarial. Os salários crescem, o salário mínimo e o salário médio cresce quando há uma política de Estado. Então, é uma ilusão pensar que os salários vão crescer apenas com uma negociação entre o empregado e o patrão, uma negociação individualizada. É necessário pensar coletivamente e pensar no nível de política de Estado. Então, nesse sentido, o golpe veio para acabar com uma política salarial. Os governos do PT tiveram esse avanço, que é a valorização do salário mínimo. E agora o que a gente está vendo é a necessidade. E isso está em lei, então eles querem destruir isso. Então o salário mínimo esse ano aumentou abaixo da inflação, porque eles querem destruir qualquer ideia de política salarial. Então é necessário a gente pensar como política e é necessário a gente pensar como coletivo e como luta de classe. Então é isso. Obrigado, gente. Legal. Bom, eu queria muito agradecer
a Andréia, ao Venâncio, pela participação, pelas respostas, pelos comentários que foram maravilhosos. Foi muito legal a gente poder fazer essa live juntos hoje. Também queria agradecer a todo o pessoal que estava nos assistindo, que compartilhou esse vídeo, que fez perguntas, que enviou aqui os comentários. Tem bastante gente aqui no chat elogiando as respostas de vocês, elogiando essa live. Então é isso, eu queria muito agradecer a todos, desejar uma boa noite, que quem puder aí fique em casa, tá bom? E até segunda-feira que vem, gente. Até mais. Fiquem bem. Tchau, tchau.